Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e no nosso bate-papo de hoje eu queria falar sobre dois personagens fantásticos da história dos Estados Unidos: Malcolm X e Martin Luther King, e como eles serviram de inspiração para alguns personagens do cinema e dos quadrinhos. Tá bom? Tá afim? Então vamos lá, vamos tentar entender, falar um pouco desses dois líderes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, tá? Como que suas visões sobre justiça racial foram fundamentais para a história da igualdade naquele país. Mas, vamos lá, já que eu falei de super-heróis, você sabia que eles foram inspiração para dois personagens icônicos dos quadrinhos e do cinema? Isso mesmo, gente. Vamos falar um pouco de Magneto e Professor Xavier, do X-Men. Vamos entender como que as ideias desses caras, as diferenças, contribuíram muito para a cultura pop no mundo. Tá afim de conhecer um pouco sobre eles? Então fica comigo aqui no canal Humano Mundo, que 5 segundinhos depois da vinheta te conto essa história. Até já! Então vamos lá, vamos conhecer o contexto pela luta dos direitos civis nos anos 50 e 60 lá nos Estados Unidos, tá bom? Os afro-americanos viviam um sistema de segregação racial, tá? Apesar da abolição da escravidão ter acontecido no século XIX, a discriminação, o preconceito era e é uma realidade até hoje, especialmente no sul do país. E diante dessa injustiça surgem esses líderes com visões diferentes sobre como lutar pela igualdade, ok? Vamos primeiro falar do Martin Luther King, que ele tinha a visão de luta pacífica, ele defendia a não violência e a resistência pacífica. Ele se inspirava no Mahatma Gandhi, que tem vídeo aqui também. Ele acreditava que a desobediência civil e os protestos pacíficos eram as formas mais eficazes de combater o racismo. E ele pregava uma integração racial. Ele sonhava com um mundo onde negros e brancos pudessem viver em harmonia. E isso ficou muito claro no seu famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho. O Martin Luther King sonhava com a paz e com a integração entre brancos e negros nos Estados Unidos. Mas a visão do Malcolm X era um pouco diferente. O Malcolm X, ele acreditava na resistência mais combativa, tá? Ele era líder da Nação do Islã e depois do movimento da unidade afro-americana. E ele tinha essa abordagem mais radical, ele criticava a ideia da integração. Ele acreditava que os negros deveriam se defender e ele dizia, por qualquer meio necessário. O Malcolm, gente, ele via a luta pela igualdade como algo que exigia essa resistência mais ativa e não apenas protestos pacíficos. E a sua retórica mais combativa refletia então essa impaciência contra um sistema que perpetuava a opressão. Tá? Era assim que ele pensava. A rivalidade filosófica entre o Martin Luther King e o Malcolm X, embora ambos quisessem justiça para os negros nos Estados Unidos, as suas estratégias eram bem diferentes. King buscava mudanças por meio da política e da sociedade, como eu falei há pouco, ele queria promover o diálogo entre as raças. Já o Malcolm X, antes de se afastar da Nação do Islã, ele via os brancos como opressores e acreditava que os negros deveriam se fortalecer separadamente antes de pensar em qualquer tipo de integração. O que você acha, por enquanto, sobre esses dois pontos de vista? Reflita aí um pouquinho. E agora que já conhecemos um pouco do Martin Luther King e do Malcolm X, vamos entrar no mundo dos quadrinhos do Stan Lee, Jack Kirby. Eles criaram, gente, o X-Men, prestem atenção, nos anos 60. Se ligou? Justamente durante a luta pelos direitos civis. E a relação entre o Magneto e o Professor Xavier
acaba refletindo os ideais do Malcolm X e do Martin Luther King. Então vamos fazer esse paralelo. O professor Xavier é inspirado pelo Martin Luther King. Tá? Então o Xavier, gente, ele acreditava que os mutantes e os humanos poderiam coexistir pacificamente. Ele pregava a diplomacia e a convivência harmoniosa, assim como Martin Luther King defendia a não violência e a integração racial. Pegaram a ideia? Já o Malcolm X, o Magneto, por sua vez, ele vê os mutantes como uma raça superior, mais forte e que ele precisa se proteger dos humanos. Ele defende uma resistência mais agressiva, lembrando a postura inicial do Malcolm X, que pregava o separatismo, sim, do negro e pregava sua autodefesa. Tá? Só que a evolução das ideias do Malcolm X e o Magneto, com o tempo, o Malcolm X ele acabou moderando um pouco o seu discurso após ele fazer uma peregrinação a Meca, começando a aceitar a possibilidade de cooperação interracial. Da mesma forma, o Magneto nos quadrinhos teve momentos em que se aliou ao X-Men também e demonstrou uma visão mais equilibrada sobre a luta entre mutantes e humanos. Mas enfim, gente, vamos caminhar para concluir. O Martin Luther King e o Malcolm X, eles tiveram suas diferenças, mas ambos foram fundamentais para a luta pelos direitos civis. Assim como Xavier e o Magneto e as suas filosofias que contrastavam, mostravam caminhos diferentes para alcançar o mesmo objetivo: a justiça. Nos quadrinhos, essa dinâmica continua viva, refletindo debates reais sobre a desigualdade e a resistência. Tá bom? E aí, o que você acha dessa comparação? Você se identifica mais com a abordagem do Xavier ou do Magneto? O que você acha? Deixa a sua opinião aqui, que eu estou curioso para saber o que você pensa. Combinado? Galera, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tenham achado interessante. Se quiser aprofundar mais nesses temas, temos os vídeos aqui no canal Humano Mundo. Também sugiro que conheça o X-Men também, porque aí você consegue fazer sim esse comparativo perfeito. Combinado? Fico por aqui. Canal Humano Mundo, todo dia é dia de história e hoje é dia deles. Martin Luther King, Malcolm X, Magneto e Xavier. Que massa! Até mais.